Boa noite, queridos amigos e amigas. Bem-vindos ao nosso ponto de encontro virtual aqui. Primeiro, gostaria de dizer que já era possível lotar um avião. Atingimos 500 inscritos. Muito bom, né? Então, que este canal continue sendo, né, um dos canais entre tantos, mais um a despertar nossa alma, esclarecer nosso coração, abrir nossos olhos espirituais para fronteiras além da razão e do conhecimento humano, que no solo do conhecimento divino revelado por seus manifestantes, pois nele se encontra, né, uma soberania antiga, imperecível e eterna, como é dito em uma das palavras ocultas de Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. É claro que essa escolha do despertar é sempre do indivíduo, né? A maioria das vezes. Ele que decide entrar no avião, se sentar e apertar os cintos, focar na experiência do voo e apreciá-lo. Ou seja, ligar aqui, né, sintonizar no canal e assistir às palestras. Desde o início do canal, temos 39 palestras e 1.532 horas assistidas. Muito feliz. Eu estou, né? Estamos todos com essa conquista. Então, todos estão de parabéns ao buscar sempre novos conhecimentos e aos palestrantes, nossa gratidão por eles compartilharem seus conhecimentos. Olha, preparar uma palestra requer horas de pesquisa, estudo, dedicação, para comprimir aqui em 1 hora, né? Às vezes elaborar slides para que se torne mais fácil o nosso conhecimento, nosso entendimento. Então, agradecemos de coração o carinho com que tudo é feito para que o canal continue acontecendo. Estamos recebendo aqui o nosso palestrante, que já é sócio aqui do canal, Irade Roberto Egrari. Eu tenho várias palestras aqui gravadas. O tema da palestra de hoje é a doçura da obediência por amor. Para quem ainda não conhece o Irade, ele tem 64 anos, é mestre em engenharia eletrônica e bacharel em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro. Atua no campo do compliance, construindo planos de ação em diferentes organizações da iniciativa privada, para que a ética e os valores humanos permeiem o cotidiano dessas instituições. É consultor no campo dos direitos humanos, junto a diferentes organizações da sociedade civil. Também é coach credenciado pela International Coaching Community e membro do Conselho Acadêmico da Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Lembrando, gente, que as perguntas e os comentários podem ser feitos pelo chat e sempre temos alguns minutos após a palestra que são abertos para perguntas e respostas. Então, que tenham todos uma ótima palestra. Bem-vindo, querido Irade. E a palavra é sua. Obrigado, Vanessa. Bom, muito boa noite a todas e todos. Uma alegria estar aqui de novo. E o tema de hoje é um tema que nos leva realmente, às vezes, a um certo conflito interior, né? Porque quando a gente fala em obedecer, obedecer parece uma coisa que é imposta, eu tenho que obedecer, né? E falar em obedecer por amor, mas como assim obedecer por amor? Não existe isso de obedecer. Obedecer determina que você tem que realizar determinada coisa, define um determinado caminho, exige uma determinada postura e você obedece, né? Mas como é que é isso de obedecer por amor, né? E daí, então, hoje à noite, a gente quer trilhar um pouco esse caminho, né?
de conhecer a obediência por amor e entender o que significa obedecer, né? E em que contexto isso aparece na dimensão espiritual. É essa dimensão que nós estamos tratando hoje. Nós não estamos tratando a dimensão, digamos, educacional, pedagógica, familiar ou das leis sociais, né? Nós estamos falando sobre algo que dialoga com o íntimo do nosso ser, com a nossa alma, né? E é isso que eu quero convidá-las e convidá-los hoje, nos próximos 30 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais, para a gente poder conhecer um pouco do que os escritos barrais falam sobre o que são leis, o que são princípios, o que é obedecer e como a gente pode obedecer por amor, né? Então, tudo que eu vou dizer hoje vem dos escritos barrais, tudo que eu apresento hoje é fruto de ofertar a vocês essa compreensão que nasce das escrituras da fé Bahá'í. As escrituras Bahá'í dizem que, e não o indivíduo, o mundo se torna um lugar de beleza, se torna um local de verdadeira fraternidade, se torna o verdadeiro paraíso celeste aqui. Quando nós não temos a lei reinando, né? Ou seja, os princípios, as diretrizes da dimensão espiritual claramente colocadas, e é o indivíduo que reina, os indivíduos são falíveis, os indivíduos têm indivíduos querem estar à frente, mas não a lei, não os princípios, não os ensinamentos, não os aspectos que nos dão a certeza de estarmos trilhando um caminho seguro, né? A ideia da lei, a ideia dos princípios, a ideia dos ensinamentos, a ideia das regras áureas, né? É que nós tenhamos certeza que estamos trilhando o caminho seguro. Muito bem. Agora, como existem leis que governam a nossa vida física, né? Que exigem que nosso corpo seja suprido com certos alimentos, que exige que nós obedeçamos certos limites, né? Eu não posso querer correr 200 quilômetros sem parar, né? Eu vou acabar em estresse e fadiga total e vou cair duro, meu corpo não aguenta isso, né? Eu não posso querer trabalhar 10 dias sem parar, sem dormir. O corpo precisa de descanso, né? Eu não posso querer ficar sem me alimentar. O corpo precisa de alimento, né? Eu não posso me jogar do alto de um prédio. Eu vou morrer, vou me estabacar lá embaixo e acabou tudo. Então, existem regras, existem leis que governam o mundo físico, né? Essas leis o ser humano vai descobrindo aos poucos, né? Na nossa trajetória civilizatória, nós estamos descobrindo essas leis, né? As leis do mundo físico, a lei da gravidade, as leis da termodinâmica, as leis que governam os movimentos dos corpos, e por isso que a gente consegue voar, a gente consegue tem domínio sobre os fenômenos eletromagnéticos, então a gente consegue falar à distância, como estamos falando aqui agora, né? Que coisa fantástica, né? Nós estamos todos juntos numa tela, vendo uns aos outros, né? Através da eletrônica.
do mundo digital. Então, nós conhecemos as leis físicas e conseguimos ter domínio sobre o universo físico. E conseguimos tirar o melhor que nós podemos tirar da nossa existência física. Da mesma forma, existem leis espirituais. Se nós não as conhecemos, se nós não as obedecemos, né? Se nós não nos colocarmos de acordo com isso que essas leis dizem, nós vamos também, vai acontecer a mesma coisa, é como se jogar do prédio do 10º andar lá embaixo, nós vamos simplesmente acabar com a nossa vida. E nós acabamos com a vida física, mas também acabamos com a vida espiritual quando a gente não reconhece a existência das leis da dimensão espiritual. Então, se nós violarmos as leis espirituais, né, nós prejudicamos a nós mesmos e prejudicamos a sociedade como um todo. Como também, se nós violarmos as leis físicas, nós nos prejudicamos e podemos prejudicar a sociedade como um todo. Mas conhecemos as leis físicas, mas desconhecemos praticamente as leis espirituais, né? Então, é preciso que haja uma investigação profunda sobre a nossa realidade espiritual para que nós possamos conhecer as leis espirituais e, ao conhecermos as leis espirituais, nós possamos nos adequar a esses princípios e fundamentos espirituais de forma que a nossa vida se torne uma vida plena. Porque a primeira afirmativa que eu trouxe, né, de que a lei reina e não o indivíduo, e é assim que o mundo se torna um lugar de beleza e verdadeira fraternidade, é o que afirmou Abdul-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, o filho do profeta, fundador da fé Bahá'í. Então, eu também tenho que entender que a lei na dimensão espiritual tem que reinar. E não eu, não o indivíduo. E assim o mundo pode se transformar num mundo de verdadeira beleza, de verdadeira fraternidade, união e entendimento. E ao conhecer a realidade, eu preciso sim ver como é que eu me alinho, né? Como é que eu obedeço aos princípios essenciais. Porque a verdadeira liberdade, diz Bahá'u'lláh, ela se encontra na obediência às leis e princípios. É isso que para nós soa estranho. A gente acha que a verdadeira liberdade é viver a realidade da anarquia. Não há leis, não há princípios, não há nada. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Mas eu pergunto a vocês, quem é mais livre? O motorista que dirige o carro e obedece os sinais de trânsito e obedece o sinal vermelho, o semáforo, quando ele fica vermelho, quem é mais livre? Esse motorista ou aquele que não obedece a nenhuma regra de trânsito e fura todos os semáforos vermelhos e se dá ao Deus dará? Esse cara não é livre. Esse cara é, na verdade, prisioneiro de riscos, de temores, de certeza. Mas eu sou mais livre quando eu obedeço às leis do trânsito. Porque eu dirijo na velocidade que aquela via me dá e eu não tenho atenção. Eu não tenho atenção. Atenção eu tenho que ter. Mas eu saio da dimensão do tensionamento. Porque o não alinhamento às leis, princípios, regras, ordens, ordenanças, ordenamentos, é que me torna qualquer espécie de imprevisto, tenebroso e que eu sou capaz de me perder, né? Então, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de obediência a leis, a princípios, a regramentos, tudo isso que
eu estou trazendo a dimensão espiritual, algo a dimensão daquilo que não é a matéria, a dimensão daquilo que nos diferencia de tudo aquilo que existe no mundo da existência. O mundo da existência, os seres humanos, né? Estou falando do mundo da existência, planeta Terra, né? Agora, há seres em outros planetas, há seres em outras humanos, aqueles que são os terrestres que moram no planeta Terra. Nós nos diferenciamos de tudo aquilo que existe à nossa frente por uma coisa muito preciosa. É a nossa capacidade de autopercepção, de autoanálise, é a nossa capacidade criativa de transformarmos tudo aquilo que se encontra à nossa volta. Essa capacidade, ela nos é oferecida pela nossa realidade espiritual. E é essa realidade espiritual que os seres iluminados, eu vou mencionar alguns, como um Cristo, como um Buda, como um Zoroastro, como tantos outros que apareceram e nós não temos registro histórico deles, seja entre as tribos indígenas das Américas, seja entre os aborígenes da Austrália, de grandes seres iluminados, né, que nos trouxeram a ideia de que nós precisamos aprender certas virtudes e qualidades que pertencem à dimensão divina, à dimensão do Criador, e que é esse aprendizado que eles vêm nos trazer através desses princípios, regramentos, leis, se quisermos chamar assim. E nos alinharmos a essas leis, nos colocarmos em consonância com essas leis, é o nosso desafio. A palavra obedecer agora ganha uma nova dimensão. Quer dizer, o que significa obedecer às leis espirituais? É eu me alinhar a essas leis. Eu me colocar afinado com essas leis. Eu seguir esse tom universal que essas leis, esses princípios, esses ensinamentos nos trazem. Então, por exemplo, quando eu falo sobre veracidade, Bahá'u'lláh exemplifica uma série dessas nuances espirituais que os seres iluminados vieram nos trazer. Eu vou rapidamente aqui falar. Ele fala sobre fidedignidade, ele fala sobre veracidade, pureza de coração, tolerância, resignação a tudo aquilo que seja o decreto divino, contentamento. Ele fala sobre paciência ou até mesmo gratidão, diz Bahá'u'lláh, em meio às tribulações que nós passamos em nossas vidas, né? Total confiança no Criador. Tudo isso são essas virtudes e qualidades que esses ensinamentos divinos, essas leis divinas, vêm nos trazer. E é para o nosso bem, nosso proveito, nos alinharmos a esses princípios, nos alinharmos a essas virtudes e qualidades. Aprendermos, porque como é que eu aprendo a ser veraz? Nós muitas vezes temos a tendência de querer ocultar a verdade. Não, eu não menti, eu somente ocultei a verdade. É um eufemismo, né? É uma forma muito suave de eu dizer não menti. Não, eu só ocultei a verdade. Mas nós nos vemos no nosso cotidiano muito tentados a, de repente, não sermos fidedignos, não sermos fiéis àquilo que nós prometemos, né? De não sermos verazes, de não sermos gratos, de não sermos pacientes. Isso tudo eu aprendo a partir desses ensinamentos. Ora, peguemos, por exemplo, um livro sagrado como a Bíblia, né? Os Evangelhos do Novo Testamento.
ou podemos pegar o Bhagavad Gita, ou podemos pegar o Alcorão, ou podemos pegar os Vedas, ou podemos pegar os escritos de Baha'u'lláh, o Kitab al-Aqdas. Todos esses livros sagrados, eles nos trazem essa percepção, né? Porque o mais louvável de todos os atos, né, é esses atos de paciência, de fidedignidade, de veracidade, de pureza, de coração, de tolerância, de resignação. Ah, todos esses são a essência, praticamente, né, de tudo aquilo que conduz a uma existência saudável nossa. Então, o que fica como desafio é: eu quero isso, eu quero ser veraz, eu quero ser fidedigno, eu quero ter pureza de coração, eu quero ter contentamento em meio a tudo aquilo que venha, que seja o decreto divino, eu quero confiar completamente em Deus. Se eu quero essas coisas, né, então eu busco isso por prazer, eu busco isso por realização, eu busco isso a obedecer e me alinhar, né, a esses princípios, porque eu desejo, porque eu quero, porque, na verdade, eu acabo amando esses princípios. Esses princípios se tornam os norteadores da minha vida. Quando eu perco esses princípios, né, se eu perco um deles, né, a veracidade, que Baha'u'lláh diz é a base de todas as virtudes humanas, tudo que é virtude que vocês possam imaginar, a veracidade, ela é a base delas. É dela que nasce tudo que nós conhecemos. Então percebam como eu quero que a veracidade seja o manto que me cobre, eu desejo isso, eu quero isso, eu busco isso. Se eu busco isso, eu busco porque eu tenho anelo por isso, eu tenho amor por isso, né? E quando eu tenho amor por isso, eu quero me alinhar a isso por amor. E é quando Baha'u'lláh diz: observai meus mandamentos por amor à minha beleza. É esse o significado de obedecer por amor. É quando eu realmente quero me alinhar àquilo. Eu quero colocar a base da minha vida, a essência da minha vida, alinhada com esses princípios, né? E é daí que eu percebo a fragrância divina, né? É daí que eu percebo o sabor doce de me alinhar a essas virtudes. Notem, eu não quero falar sobre quem não se alinha. Esse é um outro problema, é o problema de quem não se alinha. Nós temos que falar sobre nós que estamos aqui presentes nessa noite, que estamos desejosos de nos encontrarmos, né? E que realizamos esse quase que milagre, né, de 27 pessoas estarem juntas aqui, ouvindo, conversando. Já já nós vamos começar a trocar ideias, né? A gente vê que esse milagre ele acontece por amor, porque cada um de nós que hoje está aqui presente veio a esse espaço, veio a esse momento por amor. É o que nós queríamos, né? É o que nós desejamos, é o que nós dizemos: isso é o que eu quero, né? Ninguém nos obrigou a estar aqui, né? Todos nós aqui viemos por uma expressão de amor. E nós sentimos o perfume da presença de todas e todos aqui. É por isso que isso nos alegra o coração. Agora imaginem qual é a alegria do coração quando eu, por amor, por desejar realmente me alinhar aos princípios divinos, me alinhar, por exemplo, à veracidade, né,
E quando eu faço a minha autoanálise, digo, nossa, mas hoje eu não fui veraz, eu não fui verdadeiro, eu não fui honesto, eu não falei a verdade, eu enganei aquela pessoa. No meu trabalho, me perguntaram uma coisa e eu menti para dizer que estava tudo bem. E quando eu faço essa autoanálise, eu digo, eu preciso de ajuda, porque eu desejo ser veraz. Se eu fui intolerante e eu, ao fim do dia, faço a minha avaliação, a minha análise, é interessante, Barrola diz que nós devemos nos avaliar a cada dia. Isso é um dos mandamentos, uma das leis que Barrola estabeleceu. Avaliar-se a cada dia. Porque ele diz, a morte sem prenúncio haverá de nos sobrevir. Nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Então, mas se eu me avalio todos os dias e a cada dia eu estou melhorando. Porque o que Deus quer de nós não é a perfeição, mas sim almejarmos a perfeição. Desejarmos chegar a... Mas nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas limitações. Mas eu quero chegar lá. Mas eu quero chegar lá por quê? Porque eu amo essa possibilidade de ser veraz, de ter pureza de coração, de ser tolerante, de ser paciente, de ter contentamento com as coisas que Deus decreta, as coisas que eu tenho. Porque eu não sou invejoso, eu não quero ser invejoso. Porque eu não quero ser revoltado, porque acho que tenho pouco e eu mereço mais. Então, a vida muda de sentido porque o entendimento do que é obedecer mudou de sentido. Eu quero realmente obedecer. Né? Se a palavra obediência causa um pouco de dificuldade para muitos de nós, né? Utilizemos a palavra alinhar. Alinhar-se. Eu quero estar em consonância, em alinhamento. Ora, se eu estou em alinhamento, eu estou obedecendo. Né? Muito bem. Aí eu passo a observar esses mandamentos, esses princípios, por amor, porque eu desejo aquilo, eu quero aquilo. Né? Barrola diz que quem tiver chegado a esse entendimento, né, de observar os mandamentos divinos por amor à beleza de Deus, ele está falando como se fosse a voz de Deus, nos dizendo, né, observai meus mandamentos por amor à minha beleza. E aí ele diz, feliz o apaixonado que inalou dessas palavras a fragrância divina. Porque você tem que estar apaixonado para querer obedecer os princípios divinos. Vocês veem, não é por obrigação, não é porque alguém mandou. Né? E Barrola diz isso muito claro. Né? Ele diz, olha, não penseis que nós vos revelamos um código de leis, um mero código de leis. Isso não é um código de leis. Né? Isso é a essência mais pura daquilo que significa o ser divino. Porque é a partir dessa divindade que esses princípios vão aparecendo. O princípio que Cristo, por exemplo, nos apresenta como um grande desafio para nós hoje, passados 2020 anos, né? Esse número mágico, 2021 agora, anos desde o aparecimento de Cristo, né? Até hoje para nós é difícil essa ideia de que se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. O que significa isso? Se alguém lhe fizer mal, se alguém lhe desejar mal, não deseje mal a ele. Aceite isso, acolha isso e acolha com amor, porque você vai transformar a relação dessa pessoa através dessa amorosidade. Claro, nós não podemos pegar
aquilo que Cristo dizia de forma literal, né? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Isso não tem o menor sentido. Mas tem sentido na dimensão da espiritualidade. Se alguém lhe fizer mal, se alguém bater na sua face, na face do seu espírito, não se deixe abater. Mantenha-se firme. Mantenha-se fiel aos seus princípios. Porque você vai transformar relações dessa forma. Grandes nomes da humanidade disseram isso. Gandhi dizia isso. Exemplificou isso através da vida dele. Martin Luther King exemplificou isso. Ódio. Porque se nós combatemos com ódio, nós estamos usando a mesma arma deles. Isso não vai ter fim nunca. E acabou sendo morto. Mas é isso que faz com que nós desistamos. Maior agora é amar o próximo mais do que nós amamos a nós mesmos. Porque se cada um amar o outro mais do que ama a si mesmo, essa equação se fecha. Todo mundo vai estar em pé de igualdade. Se eu ajudar o outro, se eu der prioridade ao próximo, antes de dar prioridade a mim, todos vão encontrar equilíbrio. Agora, infelizmente, não é o que a gente vê no mundo. Mas eu volto a dizer, eu não quero bater nessa tecla, porque se eu for bater nessa tecla, nós vamos simplesmente retroalimentar aqui nessa conversa hoje a insatisfação, talvez o sentimento de que é impossível alcançar uma transformação, porque olha o mundo do jeito que está. E é uma grande verdade, né? Olhemos o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, só com essa coisa de furar a fila de vacinação contra a Covid. Quem fura a fila de vacinação contra a Covid não ama o próximo mais do que a si mesmo. Ele deu mais valor a si mesmo do que o próximo. Mas se não tivesse havido furar filas, porque eu amo mais o próximo do que a mim mesmo, eu quero que o próximo seja vacinado. Eu quero que os outros tenham acesso à vacina. Eu quero que os outros possam comer. Eu quero repartir o meu pão. Eu quero ajudar aquele que não tem, né? A Viviane, que eu não conheço, conheci hoje à noite aqui, lá da Bahia, de Mata de São João, acabou de falar para a gente, né? É um trabalho que eu faço de levar comida para quem não tem comida, de levar roupa usada, nova, para quem não tem. É esse movimento que faz com que a gente ame o próximo mais do que a si mesmo. Mas quem ensinou isso para a gente? Isso não vem da nossa dimensão física, né? Nem é fruto de uma reflexão humana, porque se eu voltar para os meus instintos, eu vou querer proteger a mim mesmo. Mas olha o que dizem os escritos barrais, nós temos que ser como uma fonte, uma nascente de água. Né? Nascente de água, então agora vem eu com os meus 4 anos de morar numa chácara e 15 anos de ter tido a chácara. Né? Você não represa uma nascente. Se você represar uma nascente, onde a água brota, você fala, vou guardar essa água, vou fazer aqui uma represa para segurar isso, você vai matar a nascente. Em vez de ter água, você vai secar a nascente. Por quê? Porque a pressão da água vai impedir que a água siga. Né? Você tem que fazer uma nascente, ela dar mais água. Mais e mais e mais e mais. O tempo inteiro. Porque aí ela começa a dar mais e mais e mais. Não temer, abrir o caminho. Então, uma lei divina é essa de ser generoso. De exercitarmos a generosidade. Porque
Ser generoso é um atributo divino. Todos esses atributos que eu falei, que Bahá'u'lláh descreveu, eu só repeti, são atributos divinos. E eu me aproximo da divindade quando eu exercito a capacidade de me alinhar e obedecer. Mas por que eu quero fazer isso? Porque eu estou me apaixonando por essa ideia de iluminar o meu coração, de fazer o meu coração mostrar a mim o potencial de brilho que ele tem. Agora, nem sempre as leis e os princípios e os mandamentos espirituais eles estão de acordo com os nossos desejos. Muitas vezes eles vêm causar uma revolução naquilo que é a ordem estabelecida e aquilo que a gente acha que era o normal. Então, os princípios espirituais, eles não atendem aos nossos desejos humanos, eles atendem à capacidade do nosso espírito de expandir. E essa expansão do espírito, né, é o nosso convite, né? Então, as leis divinas, elas aparecem como o sol aparece no céu, né? Mas muitas vezes, se nós vivemos numa escuridão, olhar diretamente o sol, a luz, aquilo nos incomoda, porque é forte demais para a gente. E muitas vezes essa luz muito forte para quem vive na escuridão, ela vai desnudar uma série de defeitos, né? Eu vou acabar vendo que eu tenho certos defeitos que não apareciam quando eu estava na escuridão. Mas as leis divinas têm essa característica, né? Elas às vezes rompem o céu, elas rompem a compreensão humana, elas rompem com os costumes, né? Elas nos transformam. Muito bem. Agora, claro, esses seres iluminados que eu me referi, eles sempre trouxeram duas dimensões de orientações, duas dimensões de mandamentos, duas dimensões de leis espirituais, né? Uma são essenciais e eternas e outras são transitórias, né? As transitórias têm a ver com os assuntos da nossa natureza humana, né? Elas acabam sendo realmente leis que regulam a nossa dimensão social, que regulam a nossa dimensão da interação humana. Então, uma religião diz que tem divórcio, outra diz que não tem divórcio. Uma hora, aí você fala, mas que Deus é esse? Cada hora ele diz uma coisa diferente. Mas também tem a explicação, né? Por exemplo, na questão do divórcio, é interessante ver o que Cristo disse com relação a Moisés, né? A lei judaica previa o divórcio. Aí Cristo diz, olha, antes vocês tinham divórcio por causa da dureza de seus corações, mas eu vim trazer o amor. Então, essa coisa do divórcio muda. Aí Bahá'u'lláh vem 2000 anos depois diz, olha, o divórcio pode acontecer, mas dentro de certas condições, não é alguma coisa que você saia rompendo os seus laços de uma forma inconsequente. Então, tudo isso depende da situação que a humanidade vive, do momento que a humanidade está vivendo, né? E esse segundo tipo, essa segunda dimensão dos mandamentos divinos é o que faz que a gente, às vezes, não compreende e a gente se separe. Aquela religião diz tal coisa, o outro diz não sei o quê, cada um diz uma coisa diferente. Nós estamos olhando esse aspecto exterior dos mandamentos e das orientações. Nós temos que olhar a essência. Na essência, todos esses ensinamentos são iguais. Então, eu não posso dizer que Moisés, Cristo, Maomé, Buda, Zoroastro, Bahá'u'lláh, ou os profetas indígenas, ou os profetas da África subsaariana, África negra, fossem contraditórios. Não, cada um trouxe alguma coisa para uma determinada dimensão, mas na essência daquilo que eles falaram, a essência é a mesma.
Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender que a expressão divina ela é uma só. Ela mantém uma coerência, né? Em dados momentos, ela se apresenta de uma forma externa diferente, mas em essência ela sempre é uma só. E daí então eu consigo ver coerência nisso tudo. E daí eu volto de novo à questão do alinhamento. Eu não tenho nenhuma dificuldade em me alinhar, portanto, com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos de Moisés, ou com os ensinamentos que vêm das religiões de matriz africana. Porque todos eles falam a mesma língua. Agora, a expressão externa pode ser diferente. A expressão daquilo que aparece no cristianismo, é a igreja, é isso, aquilo, pode ser diferente, né? A sinagoga é diferente do terreiro, que é diferente do templo budista. Isso é um aspecto externo. Mas, em essência, eu vou olhar e vou dizer, olha que beleza, eu entendo o que significa a expressão espiritual e os mandamentos espirituais que nascem dessa expressão espiritual. Então, eu consigo olhar para o povo de terreiro e dizer, eles falam a mesma coisa que se fala dentro de uma igreja cristã, que é a mesma coisa que se fala dentro de um templo budista, que é a mesma coisa que se fala dentro de uma reunião Bahá'í. Todos eles são iguais, né? Quando eu vejo que todos eles são iguais, né, eu me volvo a esse conjunto de ensinamentos com amor, com felicidade, com harmonia, com entendimento, desejoso de encontrar essa conexão entre tudo isso. E eu me conecto com os outros. Né? Ontem nós comemoramos o Dia Mundial das Religiões, né? 21 de janeiro. Por que se instituiu um dia? Se instituiu um Dia Mundial para que as pessoas pudessem se entender e dizer, olha, as diferenças que vocês veem, elas são superficiais. Elas não são de essência. Elas são só do modo da apresentação. Em resumo, quando eu percebo a doçura de eu me entregar a esses ensinamentos, quando eu percebo a doçura de querer seguir essas orientações e esses mandamentos, quando eu me coloco entregue a tudo isso, né, eu não faço por obrigação. Eu estou fazendo por prazer. Eu estou fazendo por desejo, eu estou fazendo por amor, né? Eu quero me alinhar, eu quero encontrar esse entendimento, né? Então, o que é o meu maior desejo? É me alinhar. O que é o meu maior castigo? É eu me encontrar desalinhado. É eu ser o motorista que avança o sinal vermelho, que não obedece às leis do trânsito. Então, a própria desobediência se torna o meu maior castigo. É o meu maior sofrimento, né? Eu quero, na verdade, me colocar como uma nota musical que está em consonância com a orquestra. E eu faço isso por desejo, não por imposição, né? Porque volto de novo ao princípio da minha fala. É liberdade eu não seguir a pauta da música que o maestro está nos orientando? Olha, eu vou fazer uma bagunça, aquilo não vai ser música, vai ser uma coisa destoante e infernal para os ouvidos de todo mundo. Mas tem que obedecer à pauta? Você obedece à pauta por amor, porque você ama aquela música, você ama aquela melodia. Tudo que você quer é exatamente estar em consonância com a música. É o teu maior desejo, né? Então você faz por amor. Então você sente a alegria de estar seguindo aquela pauta musical, né? Está seguindo o maestro
E você é livre, porque você é livre para poder expressar a sua capacidade musical como um grande violinista, como um grande pianista, como todos os instrumentos da orquestra. A liberdade não é você tocar a música que você quer. A liberdade não é você tocar no tom que você quiser. A liberdade se encontra em você se afinar a orquestra, em você seguir aquelas orientações, aqueles ditames, né? Mas não é obediência cega, é uma obediência lúcida. E qual é o teu maior castigo? Qual é a tua maior penalidade? É desafinar, destoar, não seguir aquilo que se encontrava proposto naquela pauta musical, né? Que nós possamos nos afinar e nos encontrarmos dentro dessa dimensão, né? É essa proposta de perceber a doçura da obediência por amor. É isso. Gratidão, querido Irade. Muito bom ouvi-lo. Temos palminhas aí, corações. E agora nós vamos abrir para perguntas. Já temos 2, acredito, no chat. Ana Paula vai coordenar este momento. Obrigada. Muito bom. Maravilhoso. Que a gente aprenda a estar afinado, né? Então, o Cyrus, querido, colocou aqui que entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Henri Dominique Lacordaire, político francês. Esta visão mostra a importância da obediência às leis como forma de buscar a liberdade. A fé Bahá'í traz como um dos seus princípios a obediência às leis. Há uma diferença entre obediência como forma de temor e como forma de amor. Como devemos nos posicionar a respeito do assunto? Bom, Círios, você já se posicionou, é por amor, né? E não por temor, né? A ideia, né, que a lei liberta é exatamente essa, de que nós encontramos o espaço maior da nossa liberdade, né, quando nós nos colocamos no mesmo tom universal, né? O que as leis divinas nos trazem é o tom universal. Diz, olha, esse é o tom, essa é a música. É isso que vocês, ao se afinarem, né? Eu estou sendo muito cuidadoso com essa coisa de usar a palavra ao obedecerem, porque se eu falo ao obedecer, a gente já fica, lá vem esse negócio de ter que obedecer. Não gosto de obedecer, né? Não gosto de ser mandado. Eu digo por mim, eu não gosto de ser mandado. Eu tenho um problema com esse negócio de alguém querer mandar em mim. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Eu odeio. Por isso que eu nunca fui empregado de ninguém. Sempre fui empreendedor, dono do meu nariz. Nunca quis ter sócio. Odeio esse negócio. Então, por isso que eu fico o tempo todo buscando o eufemismo da obediência, né? Mas achei ótimo que o título fosse Obediência por Amor, para a gente exatamente romper com essa coisa. Mas se nós nos alinharmos e obedecermos, vamos ser muito mais felizes, né? Então, essa é a verdadeira liberdade. É o que eu falei. É a liberdade do cara que obedece às leis do trânsito. É a liberdade do cara que está na orquestra e obedece à pauta musical que foi proposta. E não sai tocando qualquer música que ele queira, né? Agora, isso é prisão? Bom, o mundo nos ensinou que obediência é sinônimo de prisão, né? Nós temos que romper com essa perspectiva limitante, né? Essa crença limitante, e vemos que obediência é verdadeiramente liberdade, como o Ciro destacou nesse texto. A próxima que nós temos aqui é da querida Shirley. Ela faz uma pergunta que já foi feita a ela. Então,
Como responder à pergunta dessa forma, né? Por que Deus manda tantas coisas para esse mundo e tem coisas que não podemos fazer, já que Ele mandou para esse mundo? Exemplo, algumas religiões proíbem pintar as unhas e outras não. Outras proíbem bebidas e outras não, e assim vai. Se Deus mandou tudo isso para esse mundo. Então, Shirley, prazer em me rever depois de tanto tempo. É aquilo que eu falei, né? A orientação divina ela tem dois aspectos: um essencial, imutável, que são os princípios imutáveis de tudo aquilo que aparece a partir desses grandes luminares divinos, né? E outro que é o exterior, que é transitório, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, isso pode, isso não dá. Por exemplo, na lei judaica, você é proibido de comer porco, e na lei islâmica também. Agora, por que você é proibido de comer porco? Porque porco é um animal que é suscetível a verminoses, né? A turma gostava de comer, só que comia aquele treco, todo mundo ficava doente e ia exterminar a população. E você sabe que verminose suína é uma verminose muito perigosa em algumas situações, porque ela ataca o cérebro. Você vai dizimar a população inteira. Então, é melhor mandar proibir logo esse negócio. Não pode comer carne de porco. Né? Agora, se pode pintar unha ou não pode pintar unha, também você vai, eu pergunto se isso está em algum registro, em algum escrito sagrado. Não vai estar. Então, são as invencionices humanas também. Então, para complicar o negócio, né, esse aspecto externo da religião, ele já é desafiador para a gente quando a gente tem esse confronto das diferentes sociedades em diferentes tempos da história humana. E aí, para complicar, aparecem as interpretações humanas daquilo que pode e não pode. Saia tem que estar abaixo do joelho, manga tem que ser comprida, cabelo não pode cortar, unha não pode pintar. Tem que usar chapéu, não pode usar chapéu. Mulher, tem religião que é assim, mulher tem que raspar a cabeça e botar uma peruca em cima. Isso tudo vai mudando. Agora, são as interpretações. Se eu disser para vocês o que tem de interpretações dentro do Islã, é da gente ficar ensandecido. Mas foi isso que está no Alcorão? Não tem nada a ver com o Alcorão. São invencionices dos sacerdotes. E por que os sacerdotes inventaram essas coisas? Exatamente para ter controle sobre os seus fiéis. Né? O rebanho precisava ser controlado, senão cada um resolve entender por si mesmo a verdade. Isso não vai dar certo, eu vou perder controle sobre todo mundo. Nós sabemos que isso é parte da história das religiões também. Então, agora nós entramos numa fase do nosso processo civilizatório onde essas coisas vão desaparecer, porque agora, cada vez mais, as pessoas têm acesso à leitura, têm acesso à educação, então têm acesso à interpretação e entendimento da verdade por si mesmo. Eu não preciso de ninguém que me interprete coisa nenhuma. Então, se disser que não pode comer isso, ou tem que fazer aquilo, ou tem que não sei o quê, eu vou questionar. Agora, há certos elementos que, de novo, são centrais na dimensão da espiritualidade. Né? Então, por exemplo, se você olhar, todas as religiões elas vão condenar o uso de drogas alucinógenas e vão condenar o uso do álcool. Agora que todo mundo bebe, não sei o que, isso é um outro problema, né? O que está em questão aqui. Mas por que condena? Por que restringe? Por que proíbe? Porque, e aí Bahá'u'lláh explica, ele diz, olha, a única coisa que distingue o ser humano de todo o resto da existência é a sua capacidade de raciocínio. Não utilizem nada que altere essa capacidade de raciocínio. Então, o álcool altera essa capacidade, as drogas alucinógenas alteram essa capacidade. Né? Aí você volta de novo, não, mas eu tomo uma taça de vinho, eu tomo uma cerveja, não acontece nada. Eu sei que não acontece nada, mas é a mesma coisa, vamos trazer para uma compreensão bem clara. Eu não preciso usar máscara. A máscara não é para você usar, para você se proteger, é para você proteger o outro. Não é verdade?
A gente tem que sair dessa dimensão egoísta. Então, olha, se você consome álcool e você não tem nada e está tudo bem contigo, tá ótimo, mas a torcida do Flamengo consome álcool e cai dura no chão, e tem problemas de alcoolismo, e tem problemas de violência doméstica, e tem... Então, olha, pelo bem de todos, melhor eliminar isso da história da sociedade humana, né? Então, vejam, tudo depende da forma como você vê, Shirley, né? De novo, Barrola disse, não é um mero código de leis, mas sim é aquilo que nos traz, essencialmente, a força e a energia da transformação, né? Agora, sim, as pessoas que te perguntaram têm razão, mas por que pode usar pintar unha? Não pode? Tem que falar, olha, isso é um aspecto que não é da essência da religião, não é um aspecto essencial da religião, não é um aspecto essencial que esses grandes iluminados, iluminares da humanidade nos trouxeram. Tá? Muito bom. Algum amigo gostaria? O Randy está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta? Tem uma da Viviane aqui. Sim. Primeiro, quero agradecer. Foi muito bonito essa palestra. Vou compartilhar com muita gente. E minha pergunta, obediência e criatividade. Até que ponto essa obediência não machuca a criatividade? Olha, Ruhanguiz, eu vejo a criatividade como um dom humano, né, que tem potencialidades ilimitadas, né? Agora, se eu usar a minha criatividade para fazer o mal, bom, então essa criatividade tem que ser modulada, né? Eu quero ser criativo, eu quero destruir a humanidade apenas com apertar de um botão. Muito criativo, ótimo, mas você quer destruir a humanidade? Que direito você tem de fazer isso? Né? Estou usando aqui uma caricatura, só para a gente entender, né? A criatividade, ela tem que ter certos limites, né, se ela prejudica o coletivo, né? A criatividade tem que ter certos limites se ela prejudica você mesma, né? Bom, eu posso ser muito criativo e falar, ok, existem drogas sintéticas que podem levar você a fazer viagens maravilhosas. Bom, você vai destruir a você mesmo, né? E a sociedade tem uma missão de proteção mútua entre todos. Porque se todo mundo começar a se destruir também, em nome da criatividade de criar, porque drogas alucinógenas sintéticas foram criadas em laboratório a partir da criatividade humana. Grandes sacações. Mas é isso que nós queremos, do uso da criatividade, né? Veja que, nessa dimensão da obediência, né, eu tenho... A obediência pode ter várias nuances também, né, de entendimentos. Então, eu não posso ver a obediência como uma forma de censura, né, a criatividade. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu tenho que ver a criatividade como alguma coisa que possa sempre ser utilizada para o progresso, para o bem, para o desenvolvimento, e não para o sofrimento, né? Então, você veja a expressão humana. A expressão humana pode ser muito criativa, né? Só que essa expressão, se ela não observa certos limites, ela pode se tornar perigosa e ela pode se tornar algo que reverte, que provoca um revés, né? Então, veja só, a expressão humana, não estou querendo aqui entrar em polêmicas partidárias ou políticas, mas a expressão humana de um presidente de um país, né,
que diz certas coisas leva um grupo de pessoas a fazer maluquices. Então, veja o que aconteceu com Trump, né, nos Estados Unidos. 5 pessoas perderam a vida porque o cara queria ser criativo e dizer o que ele quer, né? Infelizmente, no controle da pandemia e da Covid, nós estamos tendo esse mesmo problema com vários, não é só aqui no Brasil, não, mas com vários dirigentes nacionais, né, que querem falar o que querem falar. Mas isso não tem um limite? Você está indo contra a minha criatividade, eu tenho o direito de poder expressar o que eu quero expressar. Tem limite. Então, tem que obedecer certos ditames, né? Eu tenho que obedecer certas possibilidades, né? E não me entregar a tudo aquilo que eu quero fazer, né? Muito bem. Então, a Viviane, criatividade, ela vai ter um determinado momento que eu não posso ser tão criativo. Eu vou ter que saber onde é que eu tenho que parar. Viviane coloca uma pergunta aqui. Como a fé Bahá'í interpreta a palavra resiliência relacionada à obediência? Boa pergunta, Viviane. Eu vou te trazer um exemplo, Viviane, dos Bahá'ís no Irã. Os Bahá'ís no Irã sofrem uma perseguição ferrenha, desde o início da fé Bahá'í, desde lá atrás. Desde 1844, quando começou a fé Bahá'í, os Bahá'ís são perseguidos. Milhares de pessoas foram mortas, milhares de pessoas foram trucidadas, e agora, infelizmente, desde 1979, com a mudança do regime iraniano, mais uma vez essa coisa voltou a acontecer, né? De um lado, os Bahá'ís são obedientes ao governo constituído. Eles não pegam em armas, mesmo que eles sejam mortos. Eles não se rebelam, mesmo que estejam sendo perseguidos pela autoridade governamental, né? Mas mantêm a sua resiliência. Absorvem esse impacto, mas mantêm a sua vida comunitária. Absorvem esse impacto, mas continuam demonstrando, através de suas ações, tudo aquilo que são os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Não abrem mão das suas práticas, mesmo que sejam aprisionados, porque a religião Bahá'í é proibida no Irã, né? Mas como o Irã é um dos países signatários do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e que diz no seu artigo 18 que todo mundo tem direito de expressar sua própria religião, ainda que o governo iraniano diga que Bahá'ís não são uma religião, são um movimento político, ou enfim, qualquer coisa dessa, né? A resiliência entra aí, né? Eu absorvo, eu obedeço à autoridade constituída, porque é uma lei que Bahá'u'lláh estabeleceu, de não insurgir contra a autoridade constituída, mesmo que ela esteja lhe perseguindo. É aquilo que Cristo disse: se baterem numa face, dá outra. Então, me mantenho firme, né? Então, a partir desse exemplo, né, eu posso levar isso para outras dimensões da obediência com relação à resiliência, né? Então, vamos à questão da bebida alcoólica, por exemplo, né? Alguém conhece a fé Bahá'í, não era Bahá'í, não nasceu assim, adora beber, né? Adora um bom vinho, adora digamos, a mágica que eu não sei porque eu nunca bebi, então eu nasci numa família Bahá'í, não tenho a menor ideia de que seja isso. Mas eu digo pelo que meus amigos falam: mas aqui você não sabe o que é tomar um bom vinho e poder compartilhar de uma presença de amigos e tudo. Bom, não tenho ideia, mas tudo bem. Mas o que significa você, de repente, se tornar Bahá'í e se identificar como Bahá'í e dizer: ok, agora eu vou obedecer isso? Como é que é a sua resiliência para com aquilo que você achava que era o sinônimo do prazer? Como que você vai se adaptar a isso, né? Como é que você vai acomodar essa coisa, absorver esse impacto, mas não perder
o brilho da sua vida porque você agora não bebe, né? Ou vai buscar não beber gradativamente também. Ninguém está dizendo que é instantâneo, né? Mas como é que você faz isso? Como é que você obedece certas coisas, como eu disse também na minha fala, né? Muitos dos ensinamentos divinos, às vezes, vão contra aquilo que a gente gostaria que fosse para nós, né? Porque eu gostaria de exercitar uma liberdade talvez um pouco mais anárquica do que essa liberdade dentro da obediência, né? E como é que a minha alma ela desenvolve a capacidade de resiliência, né? Para conseguir absorver esse impacto, mas não quebrar, né? Porque o que é ser resiliente? Ser resiliente é você ser capaz de absorver o impacto e voltar ao que você era, né? O cristal não é resiliente. Cristal sob pressão, ele quebra, estoura todo. Borracha é resiliente. Você pega a borracha, aperta, ela volta. Né? Nós temos que criar essa capacidade da resiliência com coisas que às vezes nos aparentam ser contrárias à nossa felicidade ou ao nosso desejo. Aí está o segredo do contentamento. Contentamento é pura resiliência. É você ter aquilo que você tem. Eu não estou falando que contentamento signifique você não almejar crescer, não almejar melhorar, mas é você entender que aquilo que o universo lhe oferece é aquilo que naquele momento para você é o melhor. E você tem que exercitar essa resiliência. Porque se você quer ser obediente ao princípio do contentamento, né, você tem que ser essencialmente resiliente. Então, muito legal a tua pergunta. A resiliência tem muito a ver com a obediência, porque você tem que absorver o impacto e voltar novamente à sua situação anterior, né? No sentido da sua alma. Eu não estou dizendo que se você estava, sei lá, com uma prática equivocada, vem a obediência e você vai continuar com a prática equivocada. Não é isso, né? Mas é a nossa alma ser resiliente, a gente ser capaz de passar por esses processos de transformação sem sermos o cristal que sofre o impacto e quebra e racha. Não sei se lhe respondi. Muito bem. Mais algum amigo gostaria, alguma amiga, de fazer alguma pergunta ou dar alguma contribuição? Ana Nós Paula, estamos eu posso chegando. ver uma pergunta? É, Eu posso ir lá? Você viu ou não? vi, eu estava deixando ela por último. Ah, então tá bom, tá bom. Isso eu vi. A gente está chegando realmente aos minutos finais, né, do nosso encontro de hoje. Mas, Vanessa, pode fazer sua solicitação, então. Eu gostaria de pedir Irade para nos sugerir livros, artigos que esclareçam melhor a que exatamente a gente deve obedecer ou se alinhar. Eu tinha visto também a tua pergunta, também ia deixar para o final aqui, para ser o fecho. Tudo aquilo que fale sobre a nossa relação com Deus, né? E a relação que nós temos com o convênio na linguagem Bahá'í, ou a aliança na linguagem judaico-cristã, né? E tem que sempre se lembrar disso, né? Dentro da perspectiva judaico-cristã, né? Deus sempre prometeu que nunca abandonaria os seres humanos, né? Que sempre os guiaria e os orientaria. Essa é a Santa Aliança, né? Que ele faz com Abraão e diz que então ele abençoaria toda a progenie de Abraão desde que eles obedecessem. Quer dizer, aí tem um significado místico muito profundo, né? Quando a gente olha a Bíblia muito literalmente, fala assim, é uma historinha maluca. Deus fala, os caras têm que obedecer. Não, mas a gente está falando aqui sobre uma relação entre criatura e criador, né? Se criatura percebe a importância de acolher e se alinhar e obedecer, então, essa palavra tão difícil às vezes, mas obedecer às orientações do Criador,
o Criador diz: eu nunca te abandono, eu sempre vou te orientar, eu sempre vou te dar a dica, né? De forma global, social, na sociedade global humana, ou na tua dimensão pessoal mesmo. Eu vou soprar no teu ouvido e vou dizer para você o que você tem que fazer. É isso que a gente vê nos sonhos, é isso que a gente vê na inspiração, é isso que a gente sente quando ele diz: nossa, eu tive uma sacação agora, entendi tudo, né? Essa é a orientação divina, essa é o sopro divino, é o sopro do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nos fale sobre isso vai nos ajudar. E nós temos, dentro da Editora Bahá'í, muitos livros bons, né? Que falam sobre convênio. Tá? Todos os livros que falam sobre convênio, tem o Convênio de Bahá'u'lláh, tem o outro livro, que eu não me lembro a tradução em português, mas em inglês é The Child of the Covenant, o Filho do Convênio, mas não sei como é que está traduzido em português. Nós também temos na Editora Bahá'í. Nós temos aquela série de 4 volumes, a Revelação de Bahá'u'lláh, que é essencialmente, a gente acha que aquilo é livro de história, mas é essencialmente um conjunto de 4 volumes sobre o convênio, sobre essa relação nossa com o manifestante divino e a relação do manifestante divino com o divino e como é que a gente se conecta com o divino através deles, né? Então, eu diria, os livros que falam sobre convênio e os livros que falam sobre esses 4 livros, né? A Revelação de Bahá'u'lláh, volume 1, 2, 3 e 4, são livros fantásticos. Ler isso é entender o que significa obediência. Porque lá também vai aparecer a história daqueles que foram obedientes e a história daqueles que não foram obedientes. E o que resultou a vida daqueles que obedeceram e o que resultou da vida dos que não obedeceram, né? Só que eu falar aqui os que obedeceram, os que não obedeceram, de novo na nossa cabeça aparece: ai, 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 lá vem aquela coisa do que feio, você não obedeceu. Que garoto bom, você é obediente. Não é isso que a gente está falando. Tá? A gente está falando de uma outra dimensão de obediência. Eu espero que eu tenha conseguido seduzir vocês todas e todos a ideia de que obediência não significa submissão a uma voz autoritária. Tá? Obediência significa desejo de alinhar-se com aquilo que eu amo. Eu quero obedecer. Muito Quero lindo isso. É muito linda essa visão. Querida Denise, fique à vontade para dar sua contribuição. Há muito pouco tempo, isso do livre-arbítrio, há muito pouco tempo eu descobri que é quase que uma ilusão, eu senti. Porque a gente vem de uma cultura que o livre-arbítrio parece que é muito importante. Mas há pouco tempo eu pensei, que livre-arbítrio eu tenho? Se é de mim, comigo mesma, tudo bem. Eu vou estudar, eu vou assistir Netflix. Eu vou fazer isso, ok. Agora, se é na sociedade, na verdade, tudo que eu fizer tem uma consequência com o outro vai me restringir, ou vai ter uma consequência social, ou política, ou legal. Ou seja, que liberdade eu tenho, na verdade? Na verdade, é muito pouca liberdade que a gente tem. Bom, vou beber ou não vou beber? De mim comigo mesma. E aí, eu pensei, bom, então, que liberdade eu posso ter? A liberdade que eu posso ter é ser boa ou ser má. Isso sim é uma liberdade que vai fazer diferença. E no meu caso, que sou Bahá'í, vou obedecer ou não obedecer? Que já obedecia, já tentava obedecer, mas eu quero dizer, tomou outro valor para mim. E agora, nessa palestra de Iraj, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sempre tentei obedecer, desde que sou Bahá'í, não? As leis. E sempre pensava que não obedecia. E sabia que eu queria obedecer por amor, mas pensava, bom, eu não amo. Eu obedeço porque por obrigação. De repente, Iraj falou assim hoje, nós estamos aqui por amor.
Aí você me acendeu a luzinha, eu falei, é verdade. Eu não estou aqui porque é um assunto que eu já sei, que eu mais ou menos já li sobre. Claro, mas eu estou aqui por amor. E aí me ajudou a entender que sim, eu obedeço por amor, que eu pensei que não. Mas, na verdade, é muito pouca a liberdade que a gente tem, Iraj, no dia a dia. A liberdade que vai fazer diferença é essa, eu fazer bondade, compaixão, ou eu fazer prejudicar e fazer coisas ruins. Consciente, não? Tem as coisas inconscientes que a gente não vê, tá? Isso é diferente. E você acha isso pouco, Denise? Você tem o livre-arbítrio de destruir o mundo ou construir o mundo. Mas foi isso que eu entendi. Falei, os Mas outros isso não têm importância. Esse é que tem importância. claro, mas isso aqui é o grande calcanhar de Aquiles da humanidade. A humanidade passa por ciclos de destruição e de construção. Quando ela chega nos graus de destruição, é porque um conjunto de seres humanos optou por destruir. Não foi um só. Agora, nós temos aqui o livre-arbítrio de construirmos ou destruirmos. A escolha é nossa. Mas é o que eu quis Não vai dizer que não vai cair na um raio minha, na sua na cabeça. minha imaturidade, eu não via isso. Eu pensava que era uma coisa mais simples, mas não é isso que você está falando. É, mas é gravíssimo. Sabe por que é assim? Olha, eu falei que eu não queria falar disso, mas eu vou falar, porque se eu não falar, parece que eu sou um lunático alienado. Tá? Falemos da pandemia. Todo mundo que age contra o bom senso, que age contra a ciência, que age contra a segurança, que age contra os melhores interesses humanos, esse não morre de Covid. Só morre quem não tinha nada a ver com essa história. Não é engraçado esse negócio? Não dá vontade de falar, vem cá, o Nosso Senhor aí no céu, você não está errando ao mandar o teu raio, porque está matando os caras errados. Por que você não mata os caras que fazem a desgraça continuar? Aí ele diz, mas é porque tem esse tal do livre-arbítrio. Eu estou deixando o circo pegar fogo para vocês entenderem como é melhor fazer as coisas funcionar. Porque se eu mandar raio e matar os maus, ou aqueles que querem o mal, por que Deus não matou Hitler? Não podia ter mandado um raio na cabeça dele? Por que não matou Stalin? Não podia mandar um raio na cabeça? Stalin matou milhões de pessoas na Rússia, milhões de pessoas. Hitler matou milhões de pessoas. Como tantos outros mataram milhões e milhões e milhões, como tantos outros agora estão matando milhões de pessoas por conta de medidas sanitárias equivocadas e maluquice. Mas é o livre-arbítrio, Denise. Ele está aí para isso, para que nós aprendamos. Agora, nos foi dado o livre-arbítrio exatamente para seguirmos aqueles ensinamentos que Bahá'u'lláh falou, que eu destaquei no início da minha fala, que era buscarmos o aprimoramento do nosso espírito. Mas tem gente que opta por não aprimorar o espírito. E vai ter que sofrer as consequências. Eu tenho uma história de um rapaz, filho de uma moça que trabalhou com a gente em casa, como trabalhadora doméstica. Esse cara tem um irmão, o irmão só pensou no bem e esse outro só pensou no mal. Ele está agora condenado a 18 anos de prisão. Tem 20 e poucos anos. Ele vai sair da prisão velho. Agora resolveu se arrepender na prisão, escrevendo cartas de amor e de arrependimento. A mãe morreu de câncer. Câncer de mama, que eu não tenho dúvida. Câncer de mama, para mim, uma mulher, é o símbolo
decepção, de angústia, de sofrimento que essa mulher levou para dentro de si e acabou se destruindo. E o filho sabe que destruiu a mãe. Por que um optou por um caminho, o outro optou por outro? Eram 2 irmãos, tiveram a mesma educação. A humanidade faz também essas escolhas, Denise. E essas escolhas obrigatoriamente nos levam a consequências. Agora, a desgraça é que Deus não manda raio na cabeça de quem faz o mal. Eu não sei por quê. Eu acho que se eu fosse Deus, eu mandava raio. Mas aí o que acontece? Você vai criar uma humanidade que é um boneco, um títere nas suas mãos. Você destrói quem faz o mal, então ninguém entende como é que funciona essa dinâmica. Então nós temos que entender essa dinâmica, né? E aí vem a dinâmica da obediência por amor. Aí vem a dinâmica do entendimento do que são as leis divinas. Aí vem a dinâmica da opção consciente, né? Do que eu quero ou não quero fazer, né? Então, vou dizer para você, Denise, que bom que você discorda de você mesma agora, tá? Ao dizer, não é tão pouco, não. É a nossa maior... É o nosso maior exercício de livre-arbítrio é seguir as leis ou não segui-las. Agora, nós pagamos as consequências. Nós pagamos as consequências individualmente, pagamos a consequência no coletivo. E nós já estouramos a hora, e vocês sabem, quem me conhece, eu adoro o microfone. Me larga em frente ao microfone e eu saio falando sem parar. Então, melhor parar, porque já são 10h05 e o trato era terminar às 10 horas. Ana Paula, você tem... Ana Paula, que está no controle aí do tempo agora. Gratidão profunda, querida. Quero só ler a resposta aqui da querida Viviane, que é um bom fechamento. Ela agradeceu pela sua resposta, né? Que precisamos fortalecer e manter a nossa essência através do conhecimento e obediência às leis divinas. Então, esses espaços dos ciclos de palestras virtuais são oportunidades maravilhosas para que a gente possa expandir o nosso conhecimento, o nosso entendimento de assuntos que não são simples, né? São complexos. O ser humano é uma criatura divina bem complexa. Então, agradecemos a presença de todos vocês, que é maravilhoso ter todos aqui. Agradecemos muito o nosso querido amigo Irade, que sempre nos traz belíssimas reflexões, e até a próxima sexta-feira. Até lá. Eu quero só dar um abraço ao meu amigo João Davi Argenton, que tem tempo que eu não o via. Ele está aqui bem no meio da minha telinha. Grande abraço. Uma satisfação enorme. Peço desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, que nós estamos na reunião de reflexão, mas eu sim que terminou lá, eu corri para cá e valeu muito a pena pelo esse final. Sempre muito elucidativo, muito bacana as suas colocações, e estar com vocês é uma grande satisfação. Bom vê-lo. Valeu, querido. Faezê, querido, também, uma alegria lhe ver. Estou vendo agora você dando tchauzinho aqui do lado do João. Sim, bom, obrigado a todo mundo pela presença. Não vou ficar nomeando cada um, mas tem gente que... Podemos ficar mais uma meia hora, 40 minutos, que a gente deixa. Melhor terminar, melhor ficar com gostinho do terminou no clímax. Abraço aí. Beijo, Faezê. Saudades. Muitas. Também.